Este é o sexto vídeo da série Visão Espírita e nele vamos dar continuidade ao tema Mediunidade e Comunicações dos Espíritos. Este é realmente um assunto tão abrangente que quanto mais nele se fala, mais se tem a falar. Isso é verdade. Esse é um assunto mesmo fascinante e ele sempre vai abrindo espaços para novas perguntas, mas nós temos uma que já está engatilhada desde o vídeo passado. Qual é? É o seguinte: uma pessoa que frequenta trabalhos mediúnicos nos centros espíritas e até mesmo com médiuns não espíritas, observa que há muito médium recebendo os espíritos Bezerra de Menezes, André Luiz e outros nomes conhecidos. Será que esses espíritos se dividem ou se multiplicam a ponto de estarem ao mesmo tempo em tantos lugares? Os espíritos superiores, realmente, eles conseguem irradiar para vários médiuns ao mesmo tempo e podem também ser substituídos eventualmente por outros espíritos afins. Mas, sem dúvida, em muitos casos o que ocorre é animismo, ou seja, a participação do médium na comunicação. Como é que isto ocorre? Em qualquer momento da comunicação espiritual, se o médium começa a querer identificar o comunicante, esse desejo pode levá-lo a acessar os próprios arquivos mentais. E nesses arquivos, identificando algum espírito do seu agrado, passa então a atribuir-lhe aquela comunicação. Ou seja, pensa que o espírito manifestante é aquele que lhe veio à mente quando quis saber quem é que estava ali. Quer dizer, o médium pode enganar a si mesmo, é isso? Exatamente. Por causa desse tipo de enganos, é muito importante que o médium consciente, ou seja, aquele que fica consciente durante o transe mediúnico, é importante que ele procure não pensar nesses momentos, que fique com a mente parada, a emoção e o sentimento vibrando no amor e na paz, que entregue nesses momentos seu corpo e alma às mãos de Deus, que confie no seu guia espiritual, não seja vaidoso e que, acima de tudo, seja honesto e sincero. O trabalho mediúnico deve ser um ato de muita seriedade, embora com alegria, de muito amor, mas com discernimento. É um intercâmbio entre duas dimensões diferentes, cujo canal passa pelo psiquismo de uma pessoa. Se esse psiquismo estiver devidamente sereno, quieto e passivo, aí então a comunicação se torna mais autêntica, mais confiável. Mas se o psiquismo do médium estiver em plena atividade, a mente atenta às ocorrências, o pensamento elaborando, questionando, buscando respostas, aí então a comunicação se torna mais e mais anímica, ou seja, com maior participação da mente do médium. Como se fosse uma mensagem ditada por duas pessoas, o espírito e o médium. Mas se é assim, como é que se pode confiar nas comunicações dos espíritos? Nas mediunidades de psicografia, psicofonia e incorporação, assim como em todas as outras de efeitos intelectuais, a escala de influência e domínio espiritual varia muito, desde aqueles médiuns que são apenas levemente influenciados pelos espíritos, até aqueles outros que são totalmente dominados por eles. Isto representa, sem dúvida, maior ou menor percentual de animismo. Você falou em psicofonia e incorporação. Não são a mesma coisa? Na psicofonia, o espírito manipula os órgãos vocais do medianeiro. Essa modalidade é a mais habitual nos trabalhos espíritas, porque flui a nível do intelecto e do sentimento. Já nas incorporações, o espírito domina todo o corpo do médium, podendo fazê-lo andar, falar, operar, enfim, movimentar-se à vontade. E quando o médium é inconsciente, ou quando tem a psicografia automática, mesmo assim pode haver animismo? Pode, porque em toda comunicação, mesmo na inconsciente, tudo passa pelo canal psíquico do médium e mesmo inconscientemente ele pode interferir. É claro que a ocorrência de animismo nesses casos é bem menor e mais leve e muitas vezes se restringe apenas à maneira de falar ou escrever. Isto significa que não se pode confiar nos médiuns? Não, não é isso.
Há médiuns perfeitamente confiáveis, como é o caso do Chico Xavier, como foi com Ivone Pereira e tantos outros. Há muitos excelentes médiuns conhecidos e quase desconhecidos. E é importante notar que os espíritos superiores, quando querem transmitir informações importantes para a humanidade, eles usam de recursos, tais como as mensagens cruzadas, quando médiuns em diferentes lugares recebem ao mesmo tempo mensagens com o mesmo teor. Quer dizer que eles fazem assim para dar credibilidade, é isso? Exatamente. Na codificação do Espiritismo foi assim. Médiuns dos mais diferentes e distantes lugares mandavam para Kardec mensagens que haviam recebido dos espíritos. Kardec então pegou todo aquele material e selecionou por assuntos e observou que as informações coincidiam, embora partissem dos mais diferentes médiuns e que não se conheciam. Ele então, apoiado nesse material e nas perguntas que ele próprio fazia aos espíritos, ou melhor, em suas respostas, escreveu os livros da codificação do Espiritismo. E houve mesmo um fato interessante que veio mostrar como os espíritos superiores acompanhavam passo a passo o seu trabalho. Certa noite, ele trabalhava em seu gabinete num dos livros da codificação. Salvo engano, era o livro dos Espíritos, quando começou a ouvir ruídos que vinham das paredes, dos móveis, etc. Kardec procurou a origem desses ruídos sem encontrar, mas não conseguiu mais trabalhar naquela noite. No dia seguinte, na sessão habitual, perguntou ao espírito que o assistia a razão daqueles ruídos e recebeu a seguinte resposta: procura nos seus escritos de ontem à noite, na folha número tal, nas linhas tais e tais, e vai encontrar um erro. Ao voltar para casa, ele realmente o encontrou exatamente onde o espírito lhe havia indicado. Esse fato, aliás, nos mostra como o trabalho de Kardec foi assistido de perto pelos espíritos superiores. E ele, inclusive, sempre orientou no sentido de se passar pelo crivo da razão qualquer comunicação mediúnica. Esse é um bom conselho. E quanto à mistificação? Acontece também, mas é mais raro e é mais fácil de ser identificado. Há a mistificação da parte do espírito que se apresenta com nome falso, por uma questão de vaidade dele próprio ou do médium. Um médium vaidoso sempre se acha credenciado a receber espíritos altamente conceituados. Imagine como fica inflado o ego de um médium vaidoso ao psicografar uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes ou Emmanuel, ou então por transmitir mensagens de André Luiz ou Miramês. Isto faz dele o centro das atenções e da referência dos incautos, daqueles que não conhecem mais profundamente os mecanismos e os escolhos da mediunidade. Quer dizer que nenhum médium recebe esses espíritos que você citou? Também não é assim. Muitos médiuns são realmente instrumentos desses espíritos e de outros de elevada estirpe, mas não são tantos quantos aparecem por aí. Aliás, espíritos de mais nobre condição nem sempre se identificam. De modo geral, eles preferem trabalhar anonimamente. Voltando às mistificações, são só espíritos que mistificam ou há médiuns também que fazem? Existem médiuns mistificadores, sem dúvida, mas são menos comuns porque é mais fácil desmascará-los. E quando alguém perde um ente querido, o que pode fazer para conseguir notícias dele ou mesmo uma comunicação? Os centros espíritas fazem esse tipo de atendimento? Não, com raríssimas exceções, porque são muito raros os médiuns com esse tipo de aptidão, ou seja, capazes de receber com segurança comunicações dessa natureza. Quando é então que se pode confiar num médium? Quando ele é reconhecidamente honesto e humilde, não vaidoso. Quando é sereno e ponderado e não afoito, não se deixando enganar por meras impressões. E quando há comprovações seguras de que as comunicações são autênticas e não anímicas ou fraudulentas. Sempre é importante lembrar que o médium não é um aparelho que se liga e desliga. As comunicações entre duas dimensões diferentes é muito complexa.
O assunto deste vídeo é mediunidade e comunicação dos espíritos. Há quem diga que na história da Bíblia aparecem médiuns. Pode citar alguns? Existem muitos. Moisés foi um dos maiores. Os fenômenos que ele produzia eram impressionantes. No Monte Sinai, ele contactou com elevadas entidades espirituais quando recebeu os 10 mandamentos. Maria era médium, os profetas também, e os discípulos, depois da morte de Jesus, faziam até mesmo sessões mediúnicas. De Jesus nem se fala. Mas foi na metade do século passado que ocorreu a eclosão da mediunidade na Terra, conforme havia profetizado Joel. Por que na metade do século passado e não em qualquer outra época? Porque a humanidade estava entrando na era da tecnologia e da ciência. Estava, portanto, apta a entender todo esse fabuloso universo de novos conhecimentos trazidos pelos espíritos. E como foi esse derrame de mediunidade que você falou? Ele teve o seu início de forma ostensiva em 1848, no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, Estados Unidos, na residência da família Fox. Começou com ruídos como arranhões e batidas que se ouviam por toda a casa, apavorando crianças e adultos. Tipo poltergeist? Exatamente. Na noite do dia 31 de março, Kate, de 7 anos, filha do casal Fox, resolveu desafiar aquela força invisível a repetir os golpes que dava com as mãos. A resposta foi imediata. Aos poucos, a família estabeleceu um código. Cada letra valendo certo número de batidas. Assim, aquele ser invisível acabou dizendo que se chamava Charles B. Roseman e que fora assassinado naquela casa havia 4 anos. A partir daí, os espíritos passaram a comunicar-se também em outras partes da Terra, e na França faziam-se jogos de salão com as famosas mesas girantes. Mas os próprios espíritos ensinaram outros métodos mais fáceis de comunicação, como o da cestinha. Cestinha? Como é isso? Uma cestinha com um lápis preso a ela. Um ou mais médiuns colocam os dedos nas suas bordas e ela começa a se movimentar, fazendo o lápis escrever o que o espírito quer dizer. Mais tarde, os espíritos mandaram o próprio médium segurar o lápis e sua mão começava a escrever de forma vertiginosa, respondendo com precisão às perguntas que eram feitas. Se essas sessões eram brincadeiras de salão, que tipo de perguntas eles faziam aos espíritos? As mais triviais, como se pode imaginar. Mas foi Kardec quem resolveu investigar o fenômeno, usando para tanto métodos científicos. E essa investigação resultou na codificação da doutrina espírita. Grandes médiuns foram então surgindo e sendo objeto de investigação por parte de cientistas e pesquisadores. Quem foram esses grandes médiuns? Foram muitos. Eusápia Paladino, por exemplo, teve sua formidável mediunidade estudada por eminentes investigadores da Europa. O professor César Lombroso, famoso psiquiatra e antropólogo criminalista, forte opositor do espiritismo, aceitou o convite do professor Ercole Tiaia para pesquisar Eusápia Paladino. Dessa pesquisa, resultou sua conversão ao espiritismo. Esse fato despertou a atenção de grande número de cientistas europeus, que passaram a investigar fenômenos espíritas. Aqui, vemos a médium Eusápia Paladino fazendo levitar uma mesa. Outra grande médium foi Florence Cook. Ela foi pesquisada por mais de 3 anos pelo ilustre cientista inglês William Crookes, no século passado. Por seu intermédio, materializava-se o espírito Kate King, como se vê nesta foto tirada por Crookes. Esses fenômenos de materialização são realmente impressionantes. Imagine a emoção de você ver um espírito surgindo do nada, materializando-se diante dos seus olhos. Deve ser um momento realmente único, inesquecível.
Nesta outra foto, vemos a médium Stanislava expelindo ectoplasma pela boca. E nesta outra, o espírito Bienboa com ectoplasma da médium Marthe Berrault, em 1923. Quem foi o médium que dizem ter saído levitando por uma janela e entrado pela outra? Esse foi Daniel Douglas Home. No dizer de seus biógrafos, ele foi o mais surpreendente médium de todos os tempos. Era vidente de efeitos físicos, levitação, desdobramento, incombustibilidade e outras. Nasceu em 1833 em Edinburgh, na Escócia. Quando era bebê, seu berço balançava-se sozinho e brinquedos levitavam até as suas mãos. Diz uma coisa, isso era ele chamando os brinquedos com a força da mente ou eram os espíritos? Sem dúvida eram os espíritos, utilizando-se do seu ectoplasma. E já rapaz, residindo nos Estados Unidos com uma tia, foi expulso de casa por causa da sua mediunidade. Em sua presença, ocorriam ruídos estranhos e móveis mexiam-se sozinhos. A tia dizia que era coisa do demônio e chamou 3 ministros protestantes para um exorcismo, mas não adiantou. Os fenômenos continuaram acontecendo e a tia o expulsou de casa. Mas que falta de compreensão, você não acha? Ah, sem dúvida, mas isso não é nada mais do que ignorância. Em 1855, Home foi residir em Londres, passando a conviver com a nobreza europeia. Realizava sessões e deixava os presentes abismados com os fenômenos que presenciavam. Móveis e objetos que se moviam sozinhos, um acordeão lacrado dentro de uma caixa tocava sozinho. Certa feita, como você lembrou, ele saiu levitando pela janela de uma sala no 3º andar e entrou pela janela de outra sala, sempre levitando. Depois brindou os espectadores com línguas de fogo que saíam de sua cabeça e os fez ouvir sons de pássaros voando. E, por fim, o ruído de uma formidável ventania que cruzava a sala. Home também foi pesquisado por William Crookes. Teve um médium também, se não me engano, Edgar Cayce, que executava suas atividades mediúnicas dormindo. Exato, foi Edgar Cayce. Era natural da zona rural do estado do Kentucky, Estados Unidos. Com 10 anos, era considerado péssimo aluno. O professor o considerava mesmo um débil mental. O pai, coitado, resolveu tirá-lo da escola e ensiná-lo em casa. Mas pouco tempo depois, estava desesperado. O menino simplesmente não aprendia. Certo dia, durante uma aula, Cayce ouviu uma voz que lhe dizia: "Por que você se atormenta tanto? Durma alguns minutos e me dê a oportunidade de ajudá-lo." O garoto aceitou a sugestão e dormiu profundamente. Logo depois, acordava sabendo a lição na ponta da língua. Não só a lição do dia, mas também todas as outras. A partir daí, bastava dormir em cima de um livro para acordar sabendo o seu conteúdo. Cayce voltou então ao colégio, transformando-se em verdadeiro prodígio. Já pensou se isso pudesse acontecer com a gente? Sem dúvida, seria formidável. Mas Cayce, aos 21 anos, perdeu a voz. Percorreu então todo aquele longo corredor de consultórios, hospitais e clínicas até ser desenganado pelos médicos. Foi quando aceitou a assistência de Lane, um hipnotizador, para ver se conseguia recuperar a fala. Aí tiveram início as extraordinárias manifestações mediúnicas de Cayce. Em transe mediúnico, ele atendia a inúmeros tipos de problemas e principalmente a doentes, fazendo seus diagnósticos quase sempre à distância, sem nunca tê-los visto sequer. Lane taquigrafava tudo o que Cayce dizia e muitas dessas informações falavam de fatos ocorridos nas vidas anteriores de seus clientes. E eram estes fatos que estavam gerando problemas na vida atual. Quer dizer que ele conseguia ver as vidas passadas dos seus pacientes? Ele nada sabia sobre reencarnação e karma. Eram assuntos quase desconhecidos naquela época. Isto assustava muito. Essa história de vidas passadas, de coisas acontecidas em existências anteriores, estarem se refletindo no presente, isto contrariava o que ele aprendera com sua religião. Mas era
tão exato, o acerto clínico das suas intervenções era tão elevado e correto, o conteúdo filosófico religioso das ideias manifestadas nesses transes, que pouco a pouco Casey acabou compreendendo que a lei do karma e a reencarnação eram reais e que se harmonizavam perfeitamente com a figura do Cristo e com os seus ensinamentos. É verdade. Só mesmo a reencarnação e o karma podem dar sustentação aos ensinos do Cristo e a justiça e sabedoria das leis de Deus. E Casey entendeu isto. Quando em transe, ele tinha acesso a tamanho cabedal de informações que fazia o que chamava de leitura da vida. Nessa leitura, ele revelava fatos acontecidos durante encarnações passadas de seus pacientes. Fatos geralmente responsáveis pelos problemas físicos, mentais, morais ou psicológicos de que eles padeciam. Isto os ajudava a ter conformação e aceitar como reajuste necessário diante das leis divinas o que não podia ser mudado. Que coisa impressionante! Tanta informação, tanto conhecimento transcendental diretamente ligado à nossa existência. Eu acho que se todas as pessoas tivessem acesso a esses conhecimentos, haveria menos sofrimentos na Terra. Sem dúvida nenhuma. Apesar de que muitas pessoas, mesmo sabendo, parece que não se preocupam com o que possam estar construindo de ruim para o seu futuro. E quanto ao Brasil? Parece que nosso país é um verdadeiro celeiro de grandes médiuns. E como é? Mas num espaço como este, seria impossível citá-los todos. Vamos então lembrar apenas alguns, como Mirabelle, a Ivone Pereira, o Zé Arigó e, é claro, Chico Xavier. Sobre o Peixotinho e a Ana Prado, já falamos no último vídeo. Vamos então ao Mirabelle? Carmine Mirabelle foi excelente médium de materializações. Aqui o vemos materializando um espírito, o do meio. O da esquerda é ele, mas ele também levitava e produzia transporte de objetos de maneira impressionante. E a Ivone Pereira? Ela foi suicida em sua encarnação anterior, em Portugal, e sua vida inteira foi marcada pelo sofrimento. Excelente médium vidente, psicógrafa e do desdobramento, tinha numa de suas tarefas mais importantes a assistência a espíritos de suicidas. Ivone deixou vários romances e obras importantes, como esta, Recordações da Mediunidade, onde ela narra e descreve alguns fenômenos inusitados que ocorriam com ela. E quanto ao Zé Arigó? Esse foi incrível pela sua mediunidade de cura. Dele também já falamos no vídeo Visão Espírita número 4. Nesta foto, ele está à esquerda. O da direita é o cientista da NASA, Dr. Andrija Puharich, numa das vezes em que veio ao Brasil para pesquisar sua mediunidade. Quando Arigó foi preso por prática ilegal de medicina, Puharich escreveu para o ministro da Justiça do Brasil, intercedendo por ele, dizendo considerar aquele médium como a 8ª maravilha do mundo. Interessante, não é? Um cientista da NASA considerou aquele médium a 8ª maravilha do mundo, enquanto a justiça brasileira tratava de apená-lo por causa das operações e curas que fazia com sua mediunidade. Mas agora vamos a Chico, não é? Francisco Cândido Xavier, um gigante pela sua grandeza moral, por suas inúmeras faculdades mediúnicas e pelo fabuloso trabalho de psicografia, ligando nosso plano físico à dimensão espiritual, através de suas abençoadas mãos. É carinhosamente chamado apenas de Chico. Ele nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na casa que vemos na foto. Órfão de mãe aos 5 anos, Chico foi morar com a madrinha, que lhe dava 3 tremendas surras diárias com vara de marmelo. E, como se não bastasse, enterrava garfos na pele da barriga do garoto. Que coisa horrível! Mas isso foi apenas o começo, porque a sua vida foi sempre um rosário de sofrimentos. Desde pequeno, Chico via e ouvia espíritos, o que lhe valeu muitos problemas, inúmeras penitências, mas também muita alegria, principalmente quando sua mãe, em espírito, vinha consolá-lo e orientá-lo em suas aflições, e mais tarde, quando em presença, o trabalhando com espíritos iluminados. Sua família
família era muito pobre e ele teve de começar a trabalhar aos 8 anos. Pela manhã ia à escola e à tarde, das 3 à 1 da madrugada, trabalhava na fábrica de tecidos. Depois arrumou outros empregos, sempre humildes, ou melhor, que testavam sua humildade. E a psicografia? Essa desabrochou em 1927, mas foi só em 1931 que se iniciou de fato a sua missão. Como foi isto? O espírito Emmanuel lhe apareceu à beira do açude com toda a sua beleza espiritual e o convidou a trabalhar com ele, psicografando livros. Chico aceitou. Emmanuel impôs-lhe uma condição básica: que o médium seguisse acima de tudo os ensinamentos de Jesus e de Kardec, e pediu-lhe 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. A obra psicografada por Chico chega perto de 400 títulos. São romances, livros doutrinários, de poesias, contos, mensagens e os livros da série Nosso Lar, ditados pelo espírito André Luiz. Por que se destaca os livros de André Luiz? Esse espírito narra sua vida depois da morte, como chegou no mundo espiritual e os seus sofrimentos nas regiões inferiores. Ele descreve detalhadamente a colônia espiritual Nosso Lar, tanto no seu aspecto geográfico quanto em todos os outros. Descreve os sistemas de abastecimento da colônia, as atividades dos espíritos, seus estudos, trabalho, lazer, a vida social e tudo mais. Foi através dessas narrativas que a humanidade tomou conhecimento mais amplo sobre o mundo espiritual e começou a entender que a dimensão espiritual é tão somente a continuação do nosso próprio mundo, com algumas diferenças. Mas o Chico psicografou também livros científicos, como Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Esses livros foram psicografados em parceria com o médium Valdo Vieira. Uma notinha de rodapé informa: a convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de domingo e quarta-feira, respectivamente nas cidades de Pedro Leopoldo e Uberaba. Imagine só a força da realidade espiritual num detalhe tão simples. 2 médiuns, residindo centenas de quilômetros de distância um do outro, psicografando um capítulos pares e o outro os ímpares. E não se nota qualquer diferença entre uns e outros. Apenas a perfeita sequência de um verdadeiro tratado científico sobre a evolução. Estou vendo. Linguagem científica e complexa. Chico Xavier só conseguiu estudar até a 4ª série primária. Eis aí, sem dúvida, uma comprovação de que isto foi escrito mesmo por um espírito e não por ele. Nesta foto, nós vemos o eletroencefalograma no momento exato do transe mediúnico do Chico. Muito interessante. Outra coisa, dizem que ele é o autor mais vendido no mundo. Em 1988, o jornal Folha Ilustrada de São Paulo publicava a informação de que os livros psicografados pelo Chico já haviam superado as edições de Jorge Amado e que circulavam em grande número de países. E vale a pena lembrar que ele nunca recebeu 1 centavo sequer por esse trabalho. Todos os direitos autorais foram cedidos para obras assistenciais. Mas, além de seu trabalho no campo editorial, Chico sempre foi um exemplo de vida, pela sua grandeza de alma, sua humildade e pelo imenso amor que irradia.
nos centros espíritas não realizam orientações ou consultas, como se faz na Umbanda e outros lugares. Eu acho muito importante uma pessoa que está com problemas poder conversar com espíritos e receber conselhos ou orientações. Nos meus espíritas, isto pode acontecer eventualmente, mas não de forma sistemática. Se os espíritos começassem a orientar nossa vida material, o que fazer e como agir nas mais variadas circunstâncias, eles estariam tirando de nós a oportunidade do aprendizado. Seria o mesmo que alguém assumir as tarefas do estagiário. Nós estamos aqui na Terra para aprender, para adquirir experiência, maturidade, sabedoria e força interior. E é justamente nas dificuldades da vida, no esforço que fazemos para superá-las com dignidade e honestidade, é que consolidamos nossas qualidades superiores. Se é assim, para quem serve então a mediunidade? Serve para atestar a imortalidade do ser e a continuação da vida depois da morte. Foi através da mediunidade que a humanidade tomou conhecimento da existência do mundo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito, enfim, de um fabuloso universo de novos conhecimentos e leis naturais que vieram mudar completamente os nossos velhos parâmetros. Além disso, é pela mediunidade que ficamos sabendo que os nossos entes queridos que morreram não se acabaram, mas estão vivos e atuantes no mundo espiritual, podendo eventualmente até mesmo comunicar-se conosco. Como vê, a mediunidade tem um papel grandioso na evolução da raça humana, mas a maioria das pessoas tem uma visão tão curta que vê nesses dons apenas um veículo para buscar nos espíritos escravos que realizem as tarefas que lhes cabem na terra, ou babás que as conduzam pela mão para que não precisem procurar os seus próprios caminhos. Tem razão. Mas há quem diga que não são os espíritos que se comunicam, mas sim o inconsciente do médium. Só dizem isso pessoas de má fé, ou então absolutamente desinformadas, que não conhecem o assunto e não sabem nada sobre as pesquisas realizadas nesse sentido e nem conhecem o fenômeno mediúnico, cuja força de verdade derruba por si só quaisquer teorias. São pessoas que se prendem a clichês ou a explicações apressadas, forjadas por interesses rasteiros. Não vamos entrar nessa discussão, pelo menos não neste vídeo. Mas, voltando à mediunidade, é importante lembrar também o seu papel na ajuda a espíritos em estado de sofrimento e desequilíbrio, assim como aqueles outros que, desviados da grande lei, dedicam-se a perseguir seus desafetos, ou seja, os obsessores. A mediunidade com luz é o mais importante dos canais que Deus abriu para a humanidade desses tempos. Só não devemos desvirtuar suas finalidades, nem querer dos espíritos que sejam nossas babás ou serviçais. Mas tem muito lugar onde se pode pedir aos espíritos ajudas as mais diversas, e eles atendem. Um espírito superior não se presta a ajudar alguém a ganhar na loteria, fazer uma boa venda ou compra, a conseguir um bom emprego ou a resolver seus problemas amorosos. Em algumas situações, eles até providenciam ajudas as mais variadas, mas sempre de acordo com seus sábios critérios. Os espíritos que se prestam a esse tipo de atividade são mais terra a terra e, quando solicitados, ajudam na medida das suas capacidades, criando um vínculo de compromissos entre eles e seus assistidos. Mas eles não têm acesso a conhecimentos mais profundos, tais como as necessidades evolutivas ou o programa kármico de alguém. Dessa forma, uma ajuda pode acabar sendo prejudicial ou até mesmo desastrosa. Há um caso, tipo anedota, que é contado nos meus espíritas e ilustra muito bem essa questão. Conta. É a seguinte: seu Zé era caminhoneiro e era médium. Ele via e ouvia sempre um guia espiritual que o aconselhava a praticar o bem, ser honesto e a procurar um centro espírita para educar sua mediunidade, dizendo que ele tinha uma tarefa programada desde antes da sua reencarnação.
Mas seu Zé era muito acomodado e não atendia aqueles sábios conselhos. Aos poucos, o guia começou a se afastar e acabou sendo substituído por outro espírito, o Hernan. Esse sim era supimpa no entender do seu Zé. Ele sempre o aconselhava sobre assuntos do seu interesse, qual a estrada que estava em melhores condições, os melhores pontos para pegar um frete, etc. E assim, Hernan passou a ser o orientador do seu Zé. Tudo ele sabia e sempre dava certo. Um dia, com o caminhão carregado, eles desciam uma encosta. Como sempre, seu Zé na direção e o espírito Hernan sentado ao lado. Lá embaixo, uma ponte estreita para um só veículo. Depois da ponte, uma subida. E lá em cima, a jamanta começava a descer, vindo em sua direção. Seu Zé ia pisar no freio, mas Hernan disse, pode ir que dá. Seu Zé tinha tanta confiança naquele espírito que, em vez do freio, pisou no acelerador. Mas a jamanta, na outra encosta, descia veloz. Seu Zé vacilou. Olhou para o espírito a seu lado e este repetiu, tranquilo. Vai que dá, não confia em mim? E ele foi. E já estava no meio da ponte quando a jamanta entrou pelo outro lado. Aflitíssimo, olhou para o Hernan. O espírito, com cara de criança apanhada em falta, disse, não deu. Desculpa, companheiro, mas eu vou pular fora. Mas esse tipo de coisa pode realmente acontecer? Será que Deus ia permitir uma injustiça dessas? Deus também não é nossa babá. Ele nos colocou num ambiente hostil como é o da Terra, com milhões de perigos em toda parte, mas também com todos os recursos para nossa sobrevivência e aprendizado. É no esforço que fazemos para solucionar problemas e na luta pela sobrevivência que vamos adquirindo valores e ganhando experiência. Mas se é assim, o que se pode pedir aos espíritos? Pode-se pedir que nos ajudem a ter paciência, tolerância e confiança em Deus. Pode-se pedir que nos ajudem a combatermos nossos vícios, a sermos mais humildes, a perdoar. Podemos também pedir que nos ajudem em nossas dificuldades terrenas, de acordo com a vontade de Deus, que nos dê força interior e serenidade, paz e alegria. E quantas tantas pessoas que pedem aos espíritos para fazer mal aos seus desafetos? Esses estão se comprometendo com a grande lei e um dia, mais cedo ou mais tarde, terão de prestar contas dos seus atos. E quando retornarem ao mundo espiritual pelas portas da morte, com certeza serão recebidos pelos espíritos, seus comparsas, que irão lhes cobrar novas e novas maldades. Imagine o inferno que serão suas vidas depois da morte. Isto até que o sofrimento e o arrependimento sincero lhes abra novas portas para o recomeço. As coisas realmente não são tão simples quanto muita gente levianamente acredita. É isso mesmo. Deste vídeo, assim como o do anterior, é mediunidade e comunicações dos espíritos. A TCI, ou transcomunicação instrumental, também é uma forma deles comunicarem-se conosco, não por meio de médiuns, mas de aparelhos eletrônicos. É verdade. Por que os espíritos estão buscando comunicações por esses meios? Eles também pesquisam, aprendem, realizam. O mundo espiritual não é algo concluído, onde tudo já alcançou o mais elevado grau de progresso, e onde os espíritos tudo sabem e vivem para gozar de repouso eterno. Lá também tudo evolui, e as possibilidades de novos conhecimentos e de avanços científicos e tecnológicos também são infinitas. Espíritos que se comunicam na Terra, ao falarem sobre o mundo espiritual, informam sobre aparelhos e equipamentos sofisticados, tanto na área médica, quanto na dos transportes, da comunicação e outros. Mas essas informações são pouco assimiladas por nós.
Porque criamos aqueles clichês mentais de um mundo espiritual fluídico, vaporoso, com espíritos também vaporosos, como sombras etéreas que tudo sabem e tudo podem. É difícil desmanchar esses clichês e passar a ver a dimensão espiritual como a continuação da nossa, com algumas diferenças, mas muitas semelhanças. Você falou em avanços científicos e tecnológicos no mundo espiritual. Isso diz respeito também à TCI? Sem dúvida. Eles têm várias estações transmissoras em conexão com postos de escuta aqui na nossa dimensão. Inúmeros cientistas que foram famosos na Terra trabalham em projetos ligados à TCI. Você pode citar alguns? Thomas Edison, Werner von Braun, Einstein, Madame Curie. Isto não será fantasia? Não, não é. Esses cientistas mandam mensagens via computador e até mesmo as suas imagens, como vemos nestas transfotos. Esta aqui é Sweden Salter, assistente de Techniker. Quem é esse Techniker? É uma entidade do 7º plano de origem não terrena. Ele é o responsável pela estação Zeitstrom, que do mundo espiritual transmite para o posto de escuta de Luxemburgo. Você disse origem não terrena? Exatamente. E conforme informam pela TCI, muitas entidades de alta evolução trabalham nas zonas espirituais ligadas à Terra, visando ajudar os humanos na grande transição. Que transição é essa? É este apocalipse que estamos vivendo. É o transitar desta civilização para outra, mais justa e fraterna. Até que enfim uma boa expectativa. É, e bem oportuna. Mas eles dizem, aliás, todas as profecias também dizem que essa transição vai acontecer com muita dor, muito sofrimento para a humanidade. Parece que não há outra forma do ser humano aprender as lições de justiça e fraternidade a não ser pela dor. Infelizmente, isso é verdade. Mas o que dizem essas entidades da TCI? Eles exortam ao bem, à honestidade, ao amor fraterno, à paz. Eles falam sobre a reencarnação e o karma e dão muitas informações importantes sobre a vida, as dimensões espirituais, etc. E tudo isso não poderia ser uma grande fraude? Não pode ser fraude ou qualquer outra enrolação, porque esses contatos via TCI são feitos envolvendo pessoas altamente qualificadas, como professores universitários, físicos, engenheiros eletrônicos, psicólogos, parapsicólogos, médicos e uma infinidade de outros profissionais. Eles sabem cercar-se de todos os cuidados contra fraudes e definir com segurança a origem e a autenticidade das comunicações. Quanto às dificuldades nesses contatos, é bom lembrar que para eles não se trata apenas de fazer uma conexão e falar. Tudo se complica porque há diferenças dimensionais e as do tempo. Eles precisam ajustar-se ao nosso tempo, entrar no nosso tempo. Por que a TCI desenvolveu-se mais na Europa e não no Brasil? Aqui haveria mais aceitação dessas ideias. É por isso mesmo. Fora do Brasil, o materialismo é muito maior e a mentalidade vigente nega a existência dos espíritos. A TCI vem apoiada na ciência e com isso é bem aceita naqueles meios. E ela traz no seu bojo a realidade do espírito, da imortalidade do ser, do mundo espiritual e de todas as implicações filosóficas e religiosas daí recorrentes. A mensagem via TCI é fundamentada numa superior ética de vida. Com isso, a mentalidade negativista daqueles povos vai entrando em contato com esses conhecimentos e conceitos, sem sentir-se invadida. E também sem aquelas infrutíferas discussões e interpretações que sempre acontecem no terreno religioso. Da mesma forma que o Cristo há 2000 anos, que o Espiritismo desde a metade do século passado, também pela TCI, os espíritos não vêm criar qualquer religião, mas ensinar uma ética de vida. Aliás, já é tempo de o ser humano entender que as religiões prendem, mas o conhecimento liberta. Ninguém precisa de qualquer religião para evoluir. As religiões são boas como ninhos da nossa fé,
Porque ali convivemos com pessoas que pensam igual a nós, mas jamais deveriam atuar como prisões do pensamento, cárceres da alma ou ditaduras da fé que pretendem ser a porta e a chave para o reino de Deus. Mas já foi muito falado sobre TCI neste e em vídeos anteriores. E para alguém que quer saber mais sobre a TCI, o que você recomenda? Há muitos livros idôneos sobre o assunto. E há também as reportagens que o jornal Folha Espírita vem veiculando há mais de 10 anos. Esse jornal, dos mais respeitados, foi fundado em 1974 e sempre destina uma ou mais páginas para a ciência, em tudo que seja de interesse para o espiritismo. Como se adquire esse jornal? Em algumas bancas ou por assinatura, você pode escrever para a Avenida Pedro Severino, 325, São Paulo, CEP 043 10 060. Essa questão de mediunidade e da comunicação dos espíritos deixa certa preocupação quanto ao acesso que os espíritos têm ao psiquismo dos médiuns, que tem maior abertura para a dimensão espiritual. Que conselhos poderia dar-lhes e também às outras pessoas, no sentido de ajudá-las a sintonizar com forças superiores e não com espíritos inferiores? Poderíamos dizer que há algumas recomendações específicas e outras gerais. As específicas dizem respeito principalmente à vaidade e aos chamamentos de natureza animal. Os espíritos das sombras, quando querem derrubar o trabalho de um médium, doutrinador ou outro, cujas atividades contrariam ou prejudicam as deles, procuram os pontos fracos daqueles que desejam anular. E os pontos mais vulneráveis, geralmente, estão na vaidade, na ganância e na atração sexual. E os trevosos, então, cercam o seu alvo com atenções de toda ordem para fazê-lo cair. É muito fácil para o médium tornar-se vaidoso das suas faculdades, e a ganância e o sexo são energismos muito poderosos. Mas nesses casos, se ele cair, não é por sua culpa. É sim, porque todos nós temos nossas defesas e o espírita deve estar perfeitamente consciente do terreno onde pisa. Os médiuns, os doutrinadores e aqueles que assumem tarefas que incomodam os trevosos são sempre mais assediados por eles, mas são também, por sua vez, espíritos com maiores compromissos de resgate ou necessidade de autocrescimento. Aquele que se mantém fiel e faz a sua parte, recebe toda a ajuda que precisa, a fim de não cair e de cumprir a sua tarefa. Você falou em atração sexual. Quer dizer que o médium tem que ser casto? Não, mas deve usar o sexo com equilíbrio, respeito e responsabilidade. Tem muito médium que diz, eu respeito o trabalho mediúnico, mas ao sair do centro posso fazer tudo o que eu quiser. Só que não é bem assim, porque o bom médium continua suas atividades assistenciais à noite, durante o desdobramento do sono. E ele precisa estar com o psiquismo e as emoções em harmonia com o elevado caráter do trabalho. Além disso, toda pessoa que corre atrás dos prazeres sexuais acaba envolvendo-se com entidades vampirizadoras do sexo. Isto sem falar nas larvas astrais de que fala o espírito André Luiz. Todo médium deveria ler Os Missionários da Luz e Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Você falou em recomendações de ordem geral. Quais são elas? São a disciplina, o respeito, a responsabilidade, o amor fraterno, perdão incondicional, oração e equilíbrio. Nada de extremos.
O ser humano é um veículo propulsionado a anseios sobre as rodas da realização e tendo ao volante a autoestima e a autoadmiração. E para que este veículo não saia do caminho ou não pare, é preciso aprender a selecionar os anseios saudáveis e ampliar e universalizar a autoestima e a autoadmiração. Isto para que as rodas da realização não caminhem em círculos em torno de si mesma, mas sigam em direção ao outro, ao mundo, ao universo. Vamos por etapas. Selecionar anseios saudáveis. Como é isso? Primeiro, é preciso conhecer para poder selecionar. Saber o que era o melhor para si, não apenas para o momento presente, mas também para o futuro. Esse futuro que segue pela vida material e continua pela espiritual após a morte, caminhando para outras reencarnações. Aproveitar a vida, para muitos, significa andar ou correr no encalço dos desejos, das paixões, das curtições, sem a preocupação de analisar se eles poderão prejudicá-los no momento ou mais adiante. Quanta gente, pensando aproveitar a vida, está criando vínculos com a sombra e comprometendo o próprio futuro. Essa questão de universalizar a autoestima e a autoadmiração. Todo ser humano, de mediana evolução, necessita estimar e admirar a si mesmo. Isso é um alimento psicológico, um combustível necessário às suas caminhadas na vida. Mas enquanto ele olhar apenas para si próprio, admirando as suas qualidades, os seus valores, o belo que há dentro de si e dividindo essa admiração com a vergonha que sente pelos valores negativos que possui e a frustração pelas suas incapacidades, estará sempre em conflito interior e não crescerá. Enquanto ele olhar só para si e para os outros apenas como parâmetros para comparações, terá sempre razões para alegrar-se e entristecer-se, para sentir orgulho e vergonha e para ficar frustrado. Mas quando começa a entender que faz parte da infinita cadeia da evolução e que a sua essência mais íntima é a luz de Deus, exatamente igual à essência espiritual de todas as outras criaturas, que tem sempre atrás de si pessoas inferiores e adiante pessoas superiores, percebe que não tem motivos para orgulho ou vergonha, nem para frustrações. O equilíbrio e o bom senso são, portanto, fundamentais para o nosso bem-estar. É claro que devemos avaliar constantemente a nossa vivência e fazer o possível para nos melhorarmos a cada dia. Mas isto deve acontecer sem nos angustiarmos por causa das imperfeições que ainda não conseguimos corrigir. Resumindo, o caminho seguro para qualquer pessoa é o equilíbrio e o bom senso, o amor com sabedoria, a busca do conhecimento e a luta diuturna pelo próprio crescimento interior. Buscar os prazeres que a vida proporciona, sim. O prazer é força de vida. Mas é preciso saber selecionar e dimensionar esses prazeres, para que não prejudiquem o corpo, muito menos a alma. Admirar a si mesmo, sim, mas saber fazê-lo, vendo em si a obra perfeita criada pelo grande arquiteto. Uma obra perfeita em sua essência, mas mergulhada na materialidade, assim como a semente sob a terra, pela necessidade do próprio crescimento. Sentir alegria por cada movimento do próprio desabrochar, mas olhar também para fora de si, para os irmãos em humanidade e ver neles também esse desabrochar, essa luz interior que começa a despertar. Não olhar para a sombra, para o que é negativo, a não ser para construir parâmetros e fixar experiências. No terreno da estima, do bem-querer, estimar a si mesmo, ao outro e aos outros, não por causa das qualidades ou defeitos, mas apesar das suas qualidades e defeitos. Esse é o modelo do amor equilibrado por si próprio, multiplicando-se em amor equilibrado pelo próximo, por toda a humanidade e mesmo pelos animais, as plantas e as coisas. Amor universal com bom senso, essa é a receita. E olha que ela é bem antiga. Muita paz a você. Muita paz.
Senhor Jesus, Mestre do amor e da luz, encerrando mais este trabalho, suplicamos as tuas bênçãos para todos os médiuns da terra. Abençoa aqueles que estão despertos para a luz, trabalhando com a verdade e a caridade. Dá-lhes bom ânimo e alegria, e também força interior, a fim de permanecerem sempre no bem. Abençoa também aqueles que se desviaram e os que não assumiram. Ilumina suas mentes e corações, para que ainda possam ouvir a tua voz dizendo: vem, segue-me. Ajuda também a nós outros a seguirmos os teus passos nos caminhos da nossa redenção. Paz e harmonia, amor e alegria em nosso viver.